back de hoje a gente vai falar sobre alimentação no futuro. Alimentação prevista ali em alguns dos artigos, a gente tem alguns aqui embaixo que a gente vai colocar, a partir de 2050, né? Ou chegando em 2050, ou daqui para frente, né? O que a gente está pensando numa escala que não tenha terreno fértil suficiente, ou até para a caminhada mesmo do humano, ou para a viagem espacial, né? Que a gente já falou no passado. E a gente viu alguns artigos aqui falando sobre como é que vai ser, como é que parece ser que vai ser nessa história da humanidade, né, no futuro com a comida, né? Vai ter que mudar a relação que a gente tem com a comida, né? E já começando com isso, a gente vai começar a falar que como a gente tem problemas climáticos e a gente tem um grupo ali de cerca de 90% do que a gente se alimenta é de 15, né, tipos de cultivo, né? São muitas monoculturas, né? A gente precisa muito de certos tipos de chuva. A renovação da terra não é feita da forma correta. E aí a gente precisando talvez de terra para habitar, talvez terras que estão ficando cada vez mais improdutivas, menos espaço para a gente conseguir plantar, viagem espacial para você chegar até Marte para conseguir cultivar comida até lá, a gente vê muito da China, dos Estados Unidos, de alguns outros países procurando alternativas e testando também numa instância espacial alternativas de comida, né? O que você pode pensar aí, Silas, em relação à alternativa de comida que você pensa? Quais são as frutas que você vê em volta aí, que você já comeu, que você vê que tem alto teor, né, nutricional, tem alto teor ali também de carboidrato, né, de proteína, que a gente pode acessar aquilo. E o que você teve de conhecimento também na época que você estava no exército, né, cara? A gente tem assim, manga, abacate são frutas bem calóricas, né, que sustentam, que não é tão difícil assim, onde você põe aí cresce, né, e dá, mas não é aquela variedade também, né? Precisa de bastante água, tudo. Se a gente está pensando assim de futuro, pode ser que, mas uma melancia talvez não conceba, né? E é super baixo em calorias, né? Parece estar comendo água, literalmente, né? Todas as frutas que são baseadas assim, que é 90% água, num mundo que está faltando água em certos lugares, e não água assim, né? A água não vai embora, a água fica menos potável e menos acessível, né? Água de qualidade. Então, abacate, se a gente pensar, melancia, melão, tudo que a maior parte é água, não vai ser o enfoque, né? Porque se a gente precisar de muita água para produzir aquilo ali, entendeu? Vai acabar com a água Eu, que a gente precisa tomar, né? eu lembro na graduação, o professor comentou uma vez de um. Eu não sei o lugar que foi, mas precisou de decreto, não sei qual esfera que foi, municipal, estadual, federal, de cultivo de melancia, porque o pessoal estava exportando, né? Falou assim, "Ó, vocês estão exportando água, vocês estão secando afluente aqui, vocês estão secando o lençol para vender melancia para o exterior. Não, papai, na canetada lá proibido, né? Ninguém nunca pensou dessa maneira, né? O que precisa para eu crescer esse alimento aqui para fazer dar, né? E no exército a gente tem instrução prática, né, de sobrevivência, né? Primeira de questão de plantas, no artigo vocês vão ver que vai falar bastante de plantas, né? Tem muita espécie de planta comestível. A gente tem a sigla CAL, né, que é CAL, né, para a gente ficar longe de folhas, né, cabeluda, amarga e leitosa. E também é tirar proteína, por exemplo, o bigatinho lá do coco, que o pessoal fala, né? Um bichinhozinho assim, ó. É quase a mesma proteína de um bife, né, por exemplo. Qual é o espaço que precisa comparar o bigatinho com a vaca, né, por exemplo, né? Então, resposta nutricional muito maior. Porque um dos maiores, o narcotráfico começou a ver isso, uma das maiores exportações do México atual é o abacate. E o abacate vai muita água. Então eles estavam começando a levantar essa questão da água, da falta, né? Os afluentes, do lençol freático e tal, né? E começaram o narcotráfico a empurrar as famílias para fora das terras, cara, no México. Porque virou tão rentável, o mundo inteiro consumindo abacate por N formas, seja os fits, né? Ou até para a comida mexicana fora. Então o abacate Guacamole, né? virou o ouro verde, né, da região. E aí o que acontece? A exportação está muito alta, eles começaram a roubar as terras para os narcotraficantes plantarem e exportarem, cara, abacate. Então virou, entendeu? Guerra de terra, guerra por água, né? Já está acontecendo isso agora. A gente viu há pouco tempo atrás que o solo cedeu em algumas partes dos Estados Unidos, é só buscar no Google, né? No geral em inglês. Estados Unidos, Índia, a China está começando a acontecer isso. Quando o pessoal começa a tentar, porque falta água, né? Falta água para consumo, para plantio e para certas frutas que precisam disso em grande quantidade, você junta muita coisa junta, né? Tirando muita água da terra. Eles vão lá e começam a abrir poço artesiano, todo mundo drenando junto, a terra toda cedendo, cara. Teve lugares nos Estados Unidos, É, na Índia, na China, cedeu, muita gente junto, bilhões de pessoas tirando de dentro da terra. Não vai acontecer, você tem um vácuo embaixo, a água não entra e não tem aquela substituição natural, né, de lençol freático, né, da água penetrando o solo e entrando de novo, né, filtrada lá embaixo,
fica um vácuo, a terra toda vai para baixo, né? Fica um buraco ali E embaixo, né? detalhe, né? O abastecimento de lençol é muito mais lento do que, por exemplo, um tanque ou uma represa. Então, uma represa aí baixou o nível, choveu, enche na hora praticamente. O lençol não é assim, né? O lençol é o que sobra. Vai infiltrar, demora, tem que chover por longos períodos, né? Primeira chuva, assim, não passa da poeira, né? Que nem a gente brinca, né? Da serrapilheira, se tiver, então, né? No local. É complicado. E pelo que você estava falando aí, a gente já pode começar a entrar na parte dos artigos, né? Um pouquinho aí. É, a gente falou sobre a questão aí do. O que você falou do biguetinho, né? Qual é o nome? O bigato, né? Um Bigato. bigatinho, né? De coco, bichinho, sei lá. Deve ter um nome certo, né? Alô, biólogos, deixa no comentário aí. O bigatinho que ele estava falando é um dos substitutos possíveis que eles estão falando ali, e deixando claro, né, que tem religiões, tem etnias que não comem certos tipos de inseto, para ficar claro, né? E isso é o Exato. propósito de cada um, a gente respeita todos eles. A gente só está falando aqui Não, das não ideias, né? todos, mas alguns comem, por exemplo. A minha religião aí, eu não posso comer a maioria dos insetos, mas o gafanhoto pode, que é iguaria no México, né? Os chapulines. Vendido Inclusive, frito e tal. E diz que mata a vontade de comer doce, hein? show Aí, de bola. alô, diabético. Show de bola. O México também é conhecido, né, por colocar umas larvas grandes no meio da tequila. Tem muitas culturas, né, tirando ali nas as mais ocidentais, o pessoal fica com muito nojo, né, quando o pessoal fala, mas já está internalizado. O exemplo que é dado no artigo, né, eles falam inicialmente sobre as minhocas que são alimentadas. Hoje em dia são alimento de porcos, né, de galinhas. A gente acaba alimentando deles porque a gente alimenta do intermediário, né, de carnes que se alimentam desses, né, dessas minhoquinhas, né, que são minhocas específicas já, né, uma minhoca específica que está aqui o nome embaixo, né? Essas minhocas são um pouquinho menores, não são aquelas minhocas, né, de pesca, é diferente, mas eles dão também para a cultura de peixe também, essas minhocas, né? Então você sabe que se tem, e aí tem uma grande quantidade de proteína dentro delas, e o cultivo e o jeito que elas se multiplicam precisa de áreas pequenas, né? Até estavam dando exemplo ali que tem gente que está fazendo dentro do escritório. Pega uma gaveta de arquivo antiga, você consegue produzir, fazer uma comunidade dessa minhoca de uma forma muito simples e ela se renova tão rapidamente que assim é questão de semanas. Você vai lá e sempre vai se alimentar e vai alimentando elas, né? E é sempre com resto orgânico, né? Resto de composição de fruta, tal. Ela come nessas coisinhas e ela se multiplica em cima de muito pouco. Então, você precisaria de pouco para produzir muito dessa minhoca, né? Para consumo em larga escala. E a gente está pensando, lembra todo mundo. A gente não está falando que você vai ter que obrigatoriamente comer isso, que não vai ter carne de laboratório, que não vai ter outra alternativa. A gente está pensando no quê? Atualmente, com a população crescendo do jeito que está, alternativas de consumo de proteína que a gente não tem que ocupar tanto espaço para produzir gado, para produzir outras coisas que tem ali, com menos espaço e menos terra cultivável, o que, que a gente pode pegar? Seja de plantas, né, de minhocas, e aí ele usa o exemplo embaixo, né, só para a gente lembrar. Aqui no Brasil a gente tem o hábito da saúva, né? Eles sintam, eu não sei porquê, eu já comi essa uva, mas nunca senti um gosto mentoso, né, de menta, como eles falam ali no artigo. Eu nunca comi saúva com chocolate, estão falando aqui que come saúva com chocolate aqui no Brasil, eu só comi saúva. Na China, é, tem larva de abelha, é comida como entrada antes dos pratos. Que lindo, pai. Na China, a gente já conhece notoriamente, né, que tem desde escorpião, barata, tudo que de coisa já comem lá, né? E a gente sabe que era. E a gente pensando, estamos pensando no futuro. A China já lidou com isso lá no passado, né? Fome extrema, né? Que o povo tinha que comer o que estava na frente, né? Que rastejava, fazia. Então a gente está pensando numa coisa que povos já passaram no passado e que pode acontecer no futuro, né? A gente está falando de uma coisa que pode voltar a povoar a humanidade, né? A fome, né? Pouca gente pensa nisso. Hoje a gente tem tanta comida disponível, seja industrializada ou não, né? Talvez não seja a realidade do futuro, a gente não tenha tanta comida assim, né, para todo mundo, né? E Uhum. se vou só para concluir aqui, a Dinamarca tem dentro ali de um tipo de bebida, ela coloca gafanhoto dentro, né? Ela não come como o meu querido falou aí, né, em relação a ela fritinha, né? Em Gana tem 60% da proteína rural vem de insetos, então eles comem com uma naturalidade muito grande em Gana, né? Para reposição de proteína, né? Os japoneses, eles usam algum tipo ali de bichinho da seda, né? Junto com gafanhoto frito, uma iguaria, eles comem bastante. De novo, na Tailândia também tem consumo, né, de, de gafanhoto frito e também mistura em outros pratos. E tem startups nos Estados Unidos, na Califórnia também, que tem esse tipo de planejamento, né, de insetos e larvas e também minhocas, né, minhocas de outras sortes. Né? E só para a gente lembrar que essa minhoca específica que a gente está falando, que é menorzinha, ela tem 50% de proteína na composição dela e 25% de gordura. Ou seja, ela dá estoque de gordura
e proteína junto, né? Como se fosse realmente você comer um animal que tenha gordura e proteína misturada, como a gente faz hoje com boi, né? E a gente está pensando aqui num mundo que seja de, entendeu? De poucas alternativas de proteína, né, Silas? Eu sei que você discorda da maior parte desses daí que eu listei, mas pode falar aí o que você acha. Exatamente. Diga aí. Não, você sabe que é crítico, né? Porque a Índia nem consome boi, hein? Imagina se, imagina se a vaca não fosse sagrada na Índia, já tinha acabado a carne já. Imagina se uma população dessa não tem controle, fica descontrolada, aumenta muito. Será que é uma coisa assim que é complicado a gente pensar? Será que o povo ia passar por cima dos costumes da religião, que é milenar, né, de muitos anos, ia começar a comer vaca se faltasse, né? É, depende muito de pessoa para pessoa, né? É complicado. A gente tem que ter, como a gente já conversou no passado, né? A população está chegando numa cifra, né? Para a gente equacionar a questão alimentar, a gente tem que começar a controlar. Não adianta, tem que ter um maior E controle. tem muita coisa assim que o processo assim de civilização, entre aspas, né, ocidental trouxe, né, de dogma e pelo, né, por exemplo, pela religião majoritária, né, ocidental, algumas coisas que você não se come, tal, por exemplo, hoje réptil não é muito consumido, né? Talvez a gente comece a olhar para outros animais com outros olhos, entendeu? Por exemplo, pessoal de que onde seja nativo, né, uma zebra, um elefante, o cara começa assim, comida, né? Complicado. Não foi, a gente não fez aqui um back já falando do pessoal procurando para crocodilo, né, na Tailândia, como não era, né? Mas aí o porco ficou caro, assim, vamos de jacaré mesmo. Vamos pôr aqui em cima, tá acontecendo, não sei se é Índia, onde é que é, depois a gente vai ver direitinho, a gente coloca aqui em cima sobre os predadores, né? Qual vai ser o próximo predador da cadeia? A gente fez essa pauta, né? Que é o próximo para Isso. ser comido, porque o jacaré começou a ser comido. Ele era, o peso dele é muito mais barato do que o peso, né, do boi e do porco, né? No contexto ali. E Silas, e é exatamente isso que a gente pode estar presenciando, né? Tinha-se o hábito no Brasil, e eu lembro até na região onde eu morava, né? Aí no interior de São Paulo, que você via muito tatu saindo da terra. Tinha muito, porque era uma região interiorana. Começou a sumir, hoje eu não vejo mais tatus, né? Até porque urbanizou bastante e tal, mas o povo comia tatu, come tiu, né? E isso sem a Ah, pressão, né, calórica e pressão de falta de comida em volta. Era uma alternativa, né? O povo comia isso como alternativa. E daqui a pouco não vai dá ter dor mais nas animal. costas, mas na fome, na fome vai, né? Ai. E piada dúbia aqui, né? E piada dúbia. Mas eu também Oh, tenho rato, né? Sabe aquela enxame de exato. rato que deu na Austrália? É que a Austrália tá no Oriente, mas a cultura dela é ocidental, né? Então, talvez se fosse um outro lugar, né, que o povo ia também, a Austrália é bem assim, economicamente falando, um país estruturado, né? Mas imagina se é um lugar que o pessoal passa fome. Talvez Exato. ia olhar para aquele monte de rato lá como comida, né? Exato. E aí, se a gente pensar agora, a gente pensou só dos animais, o povo deve estar com nojo, né, da gente, depois de falar de tanta coisa. Inclusive, já comi no passado é, É que o biscoito de canal não é minhoca. monetizado, ia entrar propaganda do iFood aqui já já. Meu, o biscoito de minhoca eu já provei no passado. Não gostei, não, viu? Mas se, como eu falo para muita gente que fala comigo ali, hoje eu não comeria, mas se faltar, será que eu não como? Eu acho que eu como, hein? Eu acho que eu como se Então, faltar em volta, né? Mas, mas vamos voltar ali para a questão das plantas, só para a gente ter uma noção, né? No universo hoje que a gente tem, né, de plantas, né, 7.000 plantas são comestíveis, e mundialmente falando, né? E só 417 delas são tem um cultivo, né, de fato e são usadas para comida de fato e de forma estruturada, né? É muito pouco dentro do universo de 7.000. Tem muitas delas que estão sumindo porque o povo não consome mais. E aí tem não é alguns nem 10%, né? exato, não é nem 10%. E a gente lembra de dois exemplos, até uma história bonita, é uma mitologia, né? Já teve épocas que o ser humano, há pouco tempo atrás, as pessoas esquecem, né? A migração que teve aqui europeia para o Brasil, muitos dos povos vieram passando fome, né? Os caras tinham fome e vinham para o Brasil como alternativa de vida, como forma de oportunidade, né? Para conseguir mais terra para cultivar, comida, etc, né? E é o que acontece, tem uma história de fome que é na Polinésia Francesa, uma ilha que o povo pegou uma época de muita fome, muita. Eles não conseguiam, pegava frutinha de caverna, tal, não conseguia achar. Cataram e quase rasparam a ilha inteira atrás de comida e não conseguia. Era uma época muito difícil, por N questões, né? E a mitologia fala que, não sei se era uma divindade ou o líder da tribo local e tal, ele era reverenciado. Ele chegou no fim, estava todo mundo morrendo, ele estava perto de morrer, ele falou assim: olha, eu vou morrer aqui e no lugar onde eu morrer vai nascer a planta que vai salvar todos nós, todos vocês, etc. E em cima do lugar onde ele tinha sido enterrado, cresceu
uma muda, né, de frutapão, que é o termo coloquial de se falar. É uma super frutas, eles amam falar hoje em dia no meio fitness, é de super alimentos, né, que tem de todos os nutrientes, carboidrato, proteína, tem muita coisa dentro, né? E a frutapão é isso. Você vai hoje na Polinésia Francesa, tem nos quintais das casas, tem no meio das ruas, tem tudo quanto é lugar, essa frutapão. E a frutapão, ela fornece quase tudo, é um alimento muito completo. E eles falam que permeou tanto, tão central na cultura deles, que a alimentação não é só alimentação, é quase visto como uma divindade, né? É uma salvação para o povo, né? Porque aquela fruta-pão é o centro da É alimentação quase um geral. maná. Exato, que tem na Bíblia, né? Que o pessoal fala. Então, o que que acontece? Essa fruta, depois o pessoal olha, parece uma jaca pequenininha, menorzinha, em alguns casos um pouco maior, mas ela dá quase o ano inteiro na região. E aí tem esses É tipos fácil o de. cultivo, será para quem tiver um quintalzinho aí querer? Então, pelo que eu entendi ali, talvez a Polinésia Francesa seja equatorial, né? O clima dela é equatorial. Então é quente, né? Ela talvez se desenvolva bem numa parte mais quente, né? E E úmida, né? úmido. Talvez. Então, pelo que eu já ouvi falar de alguns exemplos, eu não sei se é sistematicamente falando, amigo meu já plantou, falou que também dá certo no Brasil em várias regiões, inclusive as mais temperadas, né? Então, talvez a gente esteja olhando, né? Óbvio que a gente vai olhar para alternativas de proteína, mas também olhar para o mundo e todo mundo tem um conhecimento mais globalizado em relação às plantas. Olha, pega essa superfruta aqui que tem, por exemplo, tem na Polinésia. Todos os países que estão nessa faixa, qual que é a fruta principal que dá o ano inteiro? Qual que é melhor? E você começa a direcionar, entendeu? Pegar essa faixa e por faixas de globo, você compartilhando conhecimento e você fazer como é que eu posso fazer? Uma agroecologia, né? Um negócio meio planejado. Um Todo mundo. cinturão da sobrevivência. Exato, em cada região, na região temperada, na região equatorial, na região, né, superior, cada um, e todo mundo em conjunto fazer isso, né? Você pegar inicialmente as plantas que vão garantir ou fazer a garantia alimentar do povo, né, naquela região toda. Em um segundo momento, você vai lá e começa a fazer uma arquitetura, né, daquela mata. Você vai lá e começa a plantar outros em volta. Você primeiro faz o cinturão da garantia de segurança. Depois você vai lá e começa a diversificar em volta, né? Com aprendizado estruturado em escala global. Só que a gente já sabe que as pessoas olhando de cima a Amazônia, né, tem muitos que analisam biomas e estão falando que os indígenas planejaram aqui, no jeito que é, né? Desde as castanhas e tal, aquilo ali não é uma mata fechada, aquilo foi um cultivo estruturado, que se podava na hora que era necessário para certas coisas, outras coisas que não era tanta alimentação, era deixada um pouco de lado. Quando os povos foram morrendo e alguns foram saindo de certas regiões, aí que virou aquele amaranhado, né, do que é hoje, né, da Amazônia, né? Mas inicialmente ela era uma mata planejada, né? Era o ser humano em prol daquilo ali para ele se sustentar e se alimentar. Talvez a gente esteja voltando para a Era um origem. pomar gigantesco, né? E aí a gente fazer isso de forma global, a gente pensando nisso, né? Talvez seja o caminho para a gente sair dessa sinuca de bico, né? Você contou a história do fruto-pão aí, da fruta-pão. Me lembrou uma história que meu irmão contou para mim, né? Ele se aventurou aí um pouco na questão da nutrição, substituição de alimentos, né? Até por amizade com o pessoal indo para o vegetarianismo, para o veganismo. É uma planta, não sei se vou falar o nome certo, Ora pronobis. Você já ouviu falar, né? É altíssimo valor nutritivo, né? E tem essa história o nome dela é latim, né? O pessoal passava muita fome assim, e os padres lá deixavam o pessoal entrar e pegar ela e saciava bem a fome, né? A gente fez aqui para experimentar, meio amarguinha, mas dá para comer. E impressionante essas plantas que são desse jeito, elas são tão fortes que eu plantei lá, lembra? A pocã, plantei a jabuticaba, um outro cara, um vizinho aqui plantou a amora. E aí a gente fez uma pequena horta. A Ora pronobis estava com a babosa do lado. Ela tomou conta, ela matou o manjericão. Ela matou o manjericão e ela não matou a babosa porque ela é muito forte. Só sobrou planta forte. Nessa disputa, né, por sol e tal, ela foi lá e encobriu. Tava lotado de novo. Ela cresce, ela se regenera muito forte. Aí sabe o que a gente percebeu? Alguém viu quem estava fazendo isso, como é em lugar público, a gente não tem como falar nada. Belo dia a gente estava saindo de casa, olhou pro lado, estava toda podada. Alguém foi lá e pegou um tanto, que descobriu que era hora pronobis, né? Alguém estava com fome, alguma coisa, e cortou geral. Deu 2, 3 semanas, estava lá toda grande, né? Toda cheia. Ela é É a uma. multiplicação do alimento, né, cara? Eu acredito que é divino isso daí, não é acaso, não. Mas a Ora pronobis era o que eu estava escrito aqui do lado que a gente ia conversar. É uma das super plantas, né? Que criaram um termo para deixar ela mais estilosa. Tem livros sobre isso, já fui até em curso sobre aqui em Curitiba, né? Do lado. Chama punks, né? Plantas alimentícias não convencionais. Que você tem filmes até, quem quiser ver, chama Lázaro Felice, né? Italiano, que tem no Netflix, que é bem interessante. O Lázaro ele vem de uma sociedade agrária e de tanto ele viver na parte agrária e era com uma plantação não tão grande, né? Ele tinha conhecimento que outras pessoas não tinham da terra. Então ele apontava, olha ali a batata selvagem. Então ele sabia olhar
nos canteiros da cidade, depois ele foi para uma sociedade moderna, ele conseguia pegar comida do canto dos trilhos do trem, ele conseguia pegar comida no meio, que é daquelas matos que a gente acha que é matinho, um monte delas são comestíveis, né? Umas são Sabe batatinhas, identificar, tal. né? Tem outra alternativa também de alimentação que dá para você produzir em escala, em áreas pequenas, que os japoneses já fazem, né? Com shiitake, com shimeji, né? E outros diferentes. Teve até um estudo, e depois quem quiser dar uma olhada, tem na internet fácil, né? Tem um podcast com o Joe Rogan, e o cara que é um dos, né, dos principais, desde os anos 80, né? O cara já é mais velho, chama Paul Stamets, o nome dele. É um cara especializado, né? E não na área acadêmica, mas especializado em estudo. Ele, ao longo da vida dele, estudou bastante cogumelo, né, de formas diferentes, para uso medicinal, para alimentação, para viagem, alguns deles, mas o principal do que ele estudou é para a parte médica e para estudos cognitivos e neurológicos, né, de problema, etc. Inclusive, ele fala do caso da mãe dele, né, que tratou um câncer, ela já tinha dado como perdido, o câncer se retroagiu com quimioterapia, que antes a quimioterapia sozinha não estava conseguindo curar e com a assistência de um tipo de cogumelo específico que vocês conseguem ver no podcast. Então ele fala que Muito legal, hein? é muito pouco explorado a área de cogumelos e as variantes dele. Tem cogumelos raros. Ele fala de cogumelos assim que nunca surgem. As pessoas têm desenho deles no passado e tal, mas que ninguém via. E que ele viu e só apareceu uma vez em toda a vida dele. E ele viu e ele falou, catou todos eles. E ele falou assim, dose do cogumelo, dependendo do cogumelo que for, você não consegue manter por longos períodos. Você tem acesso a ele a poucas janelas. Porque precisa ter o clima correto, a umidade correta para certas variantes, a latitude e tal, tudo bonitinho para ele surgir, né? Não é qualquer um deles que surge em qualquer lugar, né? Tem os esporos, claro, mas tem cogumelos muito raros que os esporos não são tão comuns de surgir, né? E Ele é vários. nutritivo, alimenta, trata, Ele faz de tudo. Tem uns que são superalimentos, outros são para problemas, inclusive dão reset, a gente está falando aqui, óbvio, né? Sem a comprovação científica de órgãos competentes ainda. A gente está falando de estudos que foram feitos de forma preliminar ou estudos tanto que o cara não é alternativos. cientista, é tentativa e erro, né? Ele fala, ô, esse aqui é bom, hein? Ó, esse aqui É, é viagem mas, louca, é isso, mas né? alguns deles ele conseguiu se juntar com médicos e fez tratamentos que já estão sendo quase comprovados ali, já estão perto, né? Os caras abraçaram a ideia junto. Então é um cara assim que é muito estruturado na forma como ele enxerga, como ele não faz testes igual um louco, né? Ele não é um cara louco. Você vai ver, se as pessoas quiserem ver, pode olhar o podcast, é bem interessante. E aí o que acontece? Tem alguns que podem resetar problemas cerebrais, né? E ele fala que as pessoas não sabem que os fungos estão entre os principais povoadores do mundo e até no bioma da Terra, para conseguir ajudar as plantas a se regenerarem, para conseguir quebrar, né, matéria orgânica, para tudo praticamente. E ele fala, né, ele tem uma perspectiva muito clara, que os fungos são aquele toque divino, né, os reguladores de tudo. Só que a gente não acha que não. Porque quando a gente vai olhar dentro de uma mata, pouco a gente vê, mas tem tipo uma capilaridade branca entre a terra e a folhagem e tal, aquilo ali é fungo, que está processando a matéria orgânica. E, por último, que ele falou que é interessante, teve um estudo estruturado no Japão, tem um vilarejo que, de forma muito estranha, a população como um todo tem uma incidência de câncer muito menor do que o resto. Eles foram descobrir que estava dentro da composição da alimentação deles uma grande concentração de um tipo de cogumelo. Substituto legal, cara. Tem uma hamburgueria aqui da cidade que eu acabei virando cliente, né? Qualidade boa e tal. E sempre tem aquela opção pro vegetariano, pro vegano, né? Eu falei, deixa eu provar esse negócio aí. E é um hambúrguer feito de abóbora cabotiá com shimeji, cara. Então, assim, Shimeji é é muito delicioso. gostoso, muito nutritivo. Então, sacia a fome. Eu não sou vegetariano e gostei demais, assim, sabe? De vez em quando eu pego porque, nossa, tô com vontade de comer aquele lá. Eu, na minha infância aí, depois eu fui ler que o shimeji é esse. Se você consumir, o problema é que a quantidade tem que ser maior. Não podia consumir do jeito que eu estava consumindo. Eu consumi de vez em quando por questão de valor e tal. Mas se você consumir acho que 200 a 300 gramas de shimeji, que é comestível, ele também é medicinal. A maior parte dos cogumelos não são só comestíveis, os que são comestíveis, né? São também medicinais. E aí, 300 em 300, eu comia shimeji com moyashi, que é tipo um matinho verde com o cogumelo na manteiga. Consumindo em quantidades constantes ao longo da semana, né? É uma forma preventiva contra câncer. Não tem nada de milagroso assim, né? É tudo que aquilo aqui é um antioxidante, né? Que vai, né, fortalecer tuas células, regeneração celular, né? Não, a gente fala assim, parece, nossa, o alimento é milagroso. Não, ele tem propriedades assim, né? Como beterraba, tudo que tem beta-caroteno, né? Cenoura, essas coisas são saudáveis, né? Algumas são mais concentradas, mais ricas, né? O povo faz muita zoeira, porque é uma coisa que moleque novo faz, testa com cogumelo quando é novo, né? Ela come algumas coisas e tal, que não é a forma correta, porque ele pode acabar consumindo um que é letal, né? Tem muitos cogumelos que são letais, se Sim, você é não prepara perigoso, direito, tem que saber o que pode consumir ou não. para deixar claro. Mas aí,
O que é interessante do que ele falou é o seguinte, aqui a gente está procurando tantas alternativas de cura de doenças. Tem muitos que, a maior parte desses cogumelos, o jeito que eles se reproduzem é como se fosse é, mapa neural de células neurais, entendeu? O jeito que os cogumelos e os fungos eles se replicam, eles meio que têm uma maquete parecida com a parte cerebral. Ele dá a entender, entendeu? Que é uma coisa completamente diferente do que se tem no resto dos biomas e de tudo que tem na Terra. E justamente por a gente tratar os cogumelos como uma coisa secundária, tem muito tratamento e cura para muitas doenças que estão nos cogumelos que são raros, ou que não teve estudo Claro. aproximado, e que é diferente de só ser uma alimentação. Ele tem potencial para, eu já vi isso em microdosagens, né? Quem quiser ler sobre isso daí pode ler. Óbvio que Mas a não tem, indústria farmacêutica não quer que você saiba. mas parte disso é verdade, né? Vamos pegar o pessoal que é mais conspiracionista. O povo quer ganhar dinheiro em cima do povo. Inclusive, tem medicamentos que foram feitos em cima de poucos cogumelos, né? Que eles pegaram e depois transformaram em droga. Mas tem ali, dentro dessa lógica, né, do que ele falou ali, microdosagem. Eu já li em algum lugar, eu não vou dar o artigo aqui, se vocês quiserem, podem ir atrás, para ficar claro, não tem nenhum tipo de estudo por trás, a gente não está defendendo isso como substituto ou como tratamento único para problemas que são de ordem depressiva e de outras questões, né? Mas essa microdosagem, eu vi um amigo meu, ele tomou microdosagem, eu não estou falando de pegar um cogumelo inteiro e empenhar na boca, mas microdose daquilo ali. Ele falou assim, resetou meu cérebro. Eu estava com depressão faz muito tempo, não conseguia, não tinha energia e tal. Parece que deu uma limpada. Minha cabeça limpou, eu não senti mais nada. Ele falou assim, e o efeito durou por 6 meses, com uma dose minúscula daquilo. Então a gente talvez não esteja tapeando, né? Possíveis compostos que tenham impacto direto na forma como a gente pensa, como a gente tem histórico, né, mental. A gente fala tanto no futuro ali que se que alguém viver muito, vai ter muita carga mental e muita memória. Tem alguns que podem regenerar a parte cerebral de memória, né? Pode melhorar outras coisas que a gente não está estudando. Né? Os fungos aí são uma alternativa de pouco espaço, ambiente controlado, você conseguir cultivar e colocar um tucho deles em lugares pequenos, não precisa ser grande, né? Seria muito legal sentar e trocar ideia com algum representante sim, indígena, né? Que tenha conhecimento de passado de quantas gerações, né? De pai para filho aí, daquilo que eles consomem, né? E deve ser muito legal de provar, né? Não só gostoso, né? Mas também pensar nesse lado de fazer bem pra gente, de prolongar aí a saúde, a longevidade. Exato. E pensando sempre o quê? A gente pode também fazer crítica com o que é apresentado. A gente precisa de mais estudo, né, em cima desses daí, para a gente ter avanços, né? A gente olhar de um lado só porque vai dar menos ganho, né, monetário, e tem tratamentos que podem estar a um alcance, né, curto, né? O pessoal pode ter acesso àquilo ali de forma gratuita e tal, e só pelo fato daquilo ali não dar dinheiro para uma empresa específica, né, é deixado de lado, ou não passa para frente o estudo, né, ou a pesquisa não é feita. É uma coisa que a gente tem que pensar em fazer uma autocrítica, pensando no nosso futuro de sociedade, né? De alimentação, de tratamento, cura, né? De saúde, né? Da terra, né? E o futuro talvez seja também a gente pegar e cultivar essas plantas que nascem de forma natural no meio ali, né? Cai uma sementinha, pássaro leva, tal, e que a gente considera mato hoje em dia, né? Muitas dessas daí podem entrar em voga e complementar, mas deixando claro, né? São perspectivas. Essa que a gente falou da fruta-pão e de outras, né? Uma jaca, por exemplo, né? Se a gente conseguir plantas que são muito fortes e elas têm consistência no jeito que elas fornecem aquele alimento, né? Em longo prazo, a gente vai ter que focar em plantas que são muito resistentes porque talvez com o clima inóspito aqui da Terra, que a gente está piorando, e clima inóspito no espaço, só sobe as que vão conseguir resistir, né? A climas muito adversos. A gente vai ter que pegar, e talvez vai entrar junto com a engenharia genética humana, a engenharia genética que já está acontecendo através de institutos que tem no Brasil e fora, para alterar as plantas, né? Para elas aguentarem mais radiação, aguentar mais período de seca, né? Com menos água, vai ter que ter plantas que não precisam absorver tanto. E aí acaba saindo essas plantas aí, ou frutas que precisam de muita água, né? Para ser produzida, né? Brasil, deu problema aqui, o café aumentou o valor lá. Os americanos começaram a reclamar, porque o café deles vem daqui. Então eles começaram a reclamar que o valor do café disparou, né? Teve inflação e tal. E isso aconteceu de forma regional em algumas regiões. Imagina se isso é sistêmico. Chega uma época que não tem chuva em lugar nenhum. E dá, entendeu? Um choque de falta de comida no mundo. Um período de 3, 4 meses. Do jeito que a sociedade hoje é montada, né? Para você, desde produzir soja, tal, etc., tudo não ter, entendeu? Matar todas as plantações num período. 4 meses sem comida nenhuma, o mundo inteiro se ferrar, entendeu? Eu acho que até para um cara que trabalha na área de geografia ou conhece, muito difícil isso acontecer, né? Todos juntos, né? O que a questão é qual que vai ser alimentado primeiro, né? Quem vai ser alimentado primeiro? Se tiver uma crise global de chuva, não conseguir produzir alimento, não sei se vão fazer leilão ou se vai ter algum
decreto humanitário de dividir comida, né? Sei o que que vai ser feito, não, cara. Fome cria guerra. Fome É é. nessas horas que eu quero estar armada. Nessas horas eu espero que a sociedade não chegue nesse ponto, mas se chegar em barbárie geral, a gente sabe que vai precisar se defender, né? Não É adianta, lógico. não tem o que É falar. defender sua sobrevivência é instintivo, né? Não configura nem crime. Então, o Exato. que, assim, espero que nunca chegue nesse ponto, né? Isso. E aí, vamos voltar a uma das alternativas. A gente falou das alternativas terrenas, né? É, no terceiro artigo que fala aí, fala sobre a China, né? Que ela produziu uma variedade, acho que é de trigo, né? Chamado Lu Yuan 502. E elas foram desenvolvidas, né, e cultivadas no espaço, né? 340 quilômetros acima da superfície, como um teste inicial. É, nesse ambiente único, com baixa gravidade, fora do campo magnético protetor da Terra, para ficar claro, né? E essa alteração, nesse ambiente único que eles colocaram 340 quilômetros acima da superfície, fora do campo magnético da Terra, né, a influência da gravidade, elas já sofreram mudança sutil no seu DNA. Ela já percebeu a alteração em volta, e a gente fala, é adaptação. A planta sofreu adaptação por estar em outra parte. Se a gente colocasse plantas em regiões que são estratosféricas ou no espaço, e se tivesse uma exposição, né, de fato de radiação, eu acho que as plantas iam alterar para elas tolerarem mais radiação, né? Sem a atmosfera no meio do caminho, né? E aí a gente pensa, né? A gente lembra daquele exemplo muito mal feito, né? Do Matt Damon lá em Marte cultivando batata, né? Ô, essa terra é ferrosa, hein? Não tem atmosfera, então eu vou socar umas batatas aqui e ver qual vai ser o ai. Foi mais ou menos isso que ele fez, né? Virou um agricultor do interior no meio de Marte, né? Espairando todas as questões que possam acontecer e que a gente tenha. O estudo para isso caminha, né, junto também com a NASA, para produzir dentro de estação espacial e também pensando em cultivar em outro planeta. Porque talvez a gente possa fazer, e é difícil a gente pensar isso, mas pode acontecer, não propriamente a Lua, mas se der para a gente fazer em alguma parte da Lua, se der para a gente cultivar num planeta mais próximo, talvez a gente tenha, entendeu? Já que a Terra vai estar tão sucateada, a gente não conseguir recuperar, vai ter, entendeu? Transporte interplanetário, né? De alimentação. Sua batata pode Uhum. estar vindo de Marte, sei lá, sua beterraba está vindo da Lua, né? E N outras questões ali que talvez os cultivos sejam melhores em cada planeta e você cultive no planeta inteiro. O planeta só virar um grande, Uma né? Uma grande fazendona. área. Exato, virar uma fazendona de meio de caminho. Vai ter um lugar que só vai ter vaca, né? Um planeta só para vaca, outro para cultivo. Lugar, o tipo de exposição solar, oxigênio que favoreça o crescimento da planta, ela fica super, então, no mesmo espaço ali de metro quadrado, você consegue mais unidades do mesmo alimento ou com muito mais tamanho e rendimento, entendeu? Mais Exato. nutritivo. E melhor para aquele tipo de planeta, né? Você pode também, com a engenharia genética avançando, você vai ajustar os planetas. A gente está começando de início aqui, como eles fizeram. A própria planta se ajustou e ela se adaptou e ajustou o DNA dela, mexeu, né? Então ela estava a 340, né? Quilômetros de altitude. Imagina isso em outras escalas. A gente vai poder fazer a alteração, não deixar naturalmente, né, desenvolver. Vai ter Embrapa, né? Vai ter órgãos em cima que vão fazer essas alterações, né? Que aí já vai entrar outras áreas que vão se desenvolver. Tô bem otimista, a gente pode chegar ao ponto de ter que consumir cápsula, né, cara, para não morrer de fome e acabar um dos maiores prazeres da vida, que é sentar numa mesa e comer, né? Isso daria um bom filme, inclusive você falou da outra, deu ideia de filme, um filme distópico, né? Que o cara tem memórias, né, de comer um bife bem preparado, né, um vegetal vindo da terra e tal, e aí ele passou pelo extermínio de tudo, acabou tudo, e agora ele manda para dentro, né, a cápsula, né, no fim ele vai lá e lembra das memórias, né, olfativas, acabar, imagina com isso, você não ter, porque a gente trata a comida hoje como uma coisa, a gente desvaloriza uma coisa que é muito valorosa pra gente, a experiência da comida carrega com a gente desde quando a gente é criança, os cheiros que a gente sente, né, dos temperos, os cheiros do que vem da terra, né, do negócio sendo refogado, do ovo, né, da carne e tal. Isso tudo faz parte da formação humana sensorial, que desenvolve a parte neurológica, né, nossa, né, de cerebral. Tem toda uma parte de desenvolvimento nosso que a gente lida com os sentidos, né, com os cheiros, os gostos e tal. Se a gente tirasse os cheiros e o gosto da nossa vida, não tivesse mais nada, como é que seria o Que é isso? desenvolvimento humano? Então, a gente seria outras pessoas, a gente seria, entendeu? De concepção de mundo, de percepção das coisas, não ia ser o mesmo ser humano, né? Eu não quero viver esse mundo, não, cara. Também não quero, ninguém quer, né? Não foi só o trigo que eles mandaram para fora, né? A China está fazendo testes massivos, né? Muito tipo de grão mandado e desde
de 1980 e poucos, né? Dá a entender no Vendo artigo o que que aqui. sobrevive lá, né? Exato. E aí o que acontece? Uma das que deu muito certo é o pimentão chamado Yujao, que em 1990 deu certo. Eles levaram as variedades e depois trouxeram de volta para a terra cultivado. O povo comeu, entendeu? Vindo do espaço. Então é um experimento que já é datado já dos anos 90, né? Quando deu certo. Então tem países aí que já estão na vanguarda disso, né? Que não é uma coisa que está vindo de agora, né? Eu acho que a gente tem que desenvolver uma máquina do tempo para ontem, voltar lá para 1800 mais ou menos e falar, para que deu errado. Não, eu acho assim que parar você, a Revolução Industrial. Foi, não, não, não. o risco é desenvolver essa máquina. Quando quase estiver desenvolvendo, todo mundo morrer de fome. A corrida é essa, ou você vai correr com Imagina? a comida, você vai conseguir voltar no tempo. Vamos voltar. Lembrei do Idiocracia, né? Que enquanto o povo estava gastando, cientista desenvolvendo tratamento e estudo para expansão peniana, o mundo estava se lascando, se reproduzindo de forma errada, não sobrou ninguém inteligente, acabou. Você não tem mais ninguém com consciência e condição para produzir tecnologia boa, né? Sobra ninguém na Terra, né? Para conseguir É tocar, né? dose. O futuro tem cara disso aí. Dose. Até agora tá isso, né? Vamos ver se vai virar ou se não vai, né? Vamos tentar É. mudar. Se você chegou até o final desse vídeo, deixa o joinha para ajudar a gente. Se é novo no canal, seja convidado. A gente te convida a se inscrever. Toda quinta-feira às 18 horas tem vídeo novo.